através do amor. Muitas das vezes olhamos para a pessoa e falamos, mas por que aquela pessoa insiste? Por que aquela pessoa continua querendo estender a mão e ajudar? Está vendo que aquela pessoa não vai dar em nada e está insistindo. É o amor. Não julgues para não ser julgado. É o amor. Hoje eu convidei uma irmã lá do nosso trabalho para vir para cá hoje. Aí ela me disse que não poderia vir porque ela estava montando junto para ir visitar o filho dela amanhã também. E às vezes você poderia olhar e falar, mas por que ela insiste? Ela está doente, está enferma, fazendo um sacrifício pelo filho. Amor. É verdade. O amor não se explica. É mesmo. O amor se vive. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas vamos para o texto. Olhando para esse texto a qual foi proposto, olhando para os dias de hoje, pastor, eu vi que não há muita diferença. A Bíblia diz que Deus chama Elias para dar um recado a Acabe. Quem era Acabe? Acabe foi um dos reis de Israel. Após a morte do rei Salomão, após Salomão suceder seu pai Davi, que sucedeu também Saul, passou 19 reis em Israel, no reino do norte. E desses 19 reis que passaram em Israel, Acabe foi um rei que foi denominado o pior rei de Israel. Mas por quê? Por não andar segundo aquilo que Deus tinha falado, segundo o que Deus vinha falando com os pais, dos pais e os pais. Ele vinha mudando toda a trajetória daquilo que Deus tinha para o seu povo. É Deus. Olhei para o cenário nos dias de hoje, não somente do Brasil, mas o cenário do mundo. Não é diferente. Está tudo corrompido. Meu Deus. Olhamos para o lado político, a corrupção. Olhamos para o lado eclesiástico, a corrupção. Para todos os lados que olhamos, vemos tudo errado, tudo que está fora do seu eixo. Mas aí eu fiz essa pergunta, o que falta nos dias de hoje? Falta pessoas como Elias, que vai lá e dá o recado. O que falta é pessoas como Elias, que vai lá e diz, está errado, tem que mudar. Olhei para esse texto, é muito bonito, beber água do ribeiro, mas Deus falou comigo através desse texto. Eu comentei no carro vindo para cá hoje, que eu já estava comendo essa palavra desde segunda-feira, e Deus vem falando e falando de tomar decisão. Aleluia! Deus é tão bom, pastor, é tão maravilhoso, que na quinta-feira, na quarta-feira, perdão, Satanás mandou um recado para mim tomar uma decisão. Mas eu percebi que era Satanás falando. Eu disse, eu não troco, meu Deus. Não vou trocar o meu Deus. Elias fez da mesma forma. Independente do que ele vivia, estava passando, vendo as coisas erradas, ele não negou o nome do Deus dele. Agora eu te pergunto nessa noite, de que forma você adentrou esta casa de oração, honrando o Deus a qual te chamou, a qual te levantou, a qual te tirou de lá de baixo e te colocou aqui? De que forma você está vivendo nesta noite? A palavra de Deus é clara. Diz que Elias chega. Elias estava falando, mas olhando para a vida de Elias, Elias era um homem que andava segundo o que Deus falava para ele. É verdade, Deus. Eu vejo alguns pregadores falando que Elias saiu falando e Deus olhou e falou, não pode fazer porque meu servo, eu não acredito dessa forma. O apóstolo Paulo, escrevendo as suas cartas, ele diz assim, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E eu fico vendo Elias dizendo, não digo eu, mas Deus fala através da minha boca, cara. Segundo a minha fala, que vem de Deus, não haverá chuva e nem orvalho sobre esta terra. Aí uma pergunta gerou no meu coração, pastor, quem era Elias? A Bíblia diz que ele era um tisbita, que veio lá da região de Tisbé. Procurei saber o que é essa região. É uma região pequena, que não tem nada, que não é nada. Não tem nenhum impacto na sociedade, nada, Tisbé. Aí lembrei daquela passagem, quando chegam para Felipe e diz assim, achei o Messias,
achei o escolhido, o Cristo. Aí Messias, Felipe olha e diz assim: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Tisbé? Pode vir alguma coisa boa da onde você veio? Eu não sei se pode, mas se Deus colocar a mão, meu irmão, sai coisa boa. Porque esse Deus é o Deus que transforma, esse Deus é o Deus que muda. Aleluia! O interessante é que Elias não era sacerdote, pastor. Não tinha uma linhagem sacerdotal. Também não tinha uma linhagem de profeta. Mas quando Deus escolhe, meu irmão, Ele escolhe, levanta e põe aonde Ele quer. Glória a Deus! Mas Elias tinha título? Não. Tinha carteirinha? Também não. Mas Elias tinha ouvido atento para ouvir a voz do Senhor. É isso que o Senhor quer falar comigo e contigo nessa noite. Eu não sei qual é a tua posição eclesiástica. Eu não sei se você tem título, se você tem carteirinha. Mas a única coisa que você precisa ter nessa noite é os teus ouvidos espirituais abertos para ouvir a voz do Senhor e fazer aquilo que o Senhor tem falado na tua vida. Glória a Deus! Aleluia! Elias ouve a voz do Senhor, vai lá e já lança uma palavra junto ao coração do rei. Porque Deus gosta de cabra macho. Deus não gosta de frouxo, não. Deus gosta daquele que Ele fala assim. Vai lá e fala assim, assim assado. Ele levanta, mete o dedo e fala, irmão. Ele mete o dedo e fala. E Deus não escolhe para falar, irmão. Deus não escolhe, não. Deus pode usar qualquer um, a hora que Ele quiser, no lugar que Ele quiser, e do jeito que Ele quiser. Nós, pastor, às vezes, por causa dos dogmas, por causa de algum protocolo da religião, às vezes pessoas chegam e falam, aí você olha para o rótulo da pessoa, mas será que Deus pode estar usando isso? É verdade. Falamos assim, isso. Olhando para o estereótipo, como foi falado nessa noite, julgando pela aparência. Verdade. Meu Deus. Julgando pela aparência. Elias chega até Acabe e dá o recado. Em seguida Deus vira para Elias e diz: foge para a banda do Oriente. Lá tem o ribeiro. Você vai beber da minha água e comer do meu sustento. Elias não olhou para ribeiro e não olhou para sustento. Elias olhou para aquele que falou. Muitas das vezes depositamos a nossa confiança, pastor, na providência. Não devemos. Temos que depositar nossa confiança no Senhor. É no dono, é naquele que dá a providência. Jeremias capítulo 17, verso 7. Ele diz assim: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Aleluia! Ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro, aonde estende as suas raízes e dali retira tudo aquilo que precisa. Aí Jeremias dizendo mais, ele diz assim: e quando vem o tempo de sequidão, não se afadiga e nem deixa de dar frutos. Mas por quê? Porque a raiz está estendida ao ribeiro. Minha irmã, a sua raiz está estendida ao ribeiro. Por isso que muitos olham para você e falam: mas por que ela está assim? Por que está assim? Porque a raiz está estendida para o ribeiro. E quando o ribeiro está na tua vida, tem mudança. Você é diferente, meu irmão. Glória a Deus! Aleluia! Elias vai para o ribeiro de Querite e ali começa a se alimentar, pastor. Mas o interessante é que a Bíblia diz que o ribeiro seca. Aí eu fico olhando, imaginando, se fosse nós no dia de hoje, pastor, Deus fala assim para ti: vai lá e fala assim para o governo. Aí você vai lá, estende o teu dedo de profeta abençoado e fala: vai acontecer isso. Aí Deus em seguida foge. Aí você foge, vai lá, água fresca, pãozinho, carninha com os bichinhos do ar que vinha trazer lá os corvos, você se alimentando, tranquilo. De repente o ribeiro começa a secar. Você fala: mas meu Deus. Muitos podem apontar e falar assim: pastor, está fugindo, secou a água, porque não está na posição, está na desobediência. Mas eu pergunto nessa noite: Elias ouviu ou não ouviu a voz do Senhor? Muitos apontam, irmão. Pastor, aquele que ouve a voz do Senhor
Meu Deus. Às vezes tem que se retirar do cenário. E quando se retira, muitos olham e podem até falar, está passando dificuldade, mas não sabe que a providência Deus está dando. Ah, mas eu estou olhando e não estou vendo nada. A Bíblia diz que de manhã ele trazia pão e carne, e à noite pão e carne. Não trazia um montante, pastor. Era a providência diária. Aleluia. É a providência diária, meu irmão. Por isso que Jesus, lá em Mateus 6, ele disse assim: quando orardes, olha assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia, não fala de montante, não fala de ficar acumulando em celeiro, meu irmão. Não fala não. Ah, é na medida que você necessita, não vai faltar. Você pode até olhar e ver a despensa acabando, o ribeiro secando, mas tem providência. Quando a sua despensa está acabando, a despensa do alto está cheia, e é sempre tem mais, e tem mais, e tem mais para a sua vida. Sempre tem mais. Pastor, o ribeiro começa a secar e Deus fala assim: Elias, glória a Deus, vai para Sarepta. Fiel é o teu nome, meu Deus. Aí fica imaginando Elias olhando e falando: meu Deus, dei um recado para cá e tive que fugir, os corvos me sustentando, agora a água está acabando, agora ele fala que arrumou uma providência para mim lá em Sarepta. Fiel é o teu nome, Espírito Santo. Aleluia. Só que o trajeto de Querite até Sarepta Deus, aleluia. é longe, irmão. É longe. Elias, para sair do Querite até Sarepta, tem uma caminhada grande, pastor. E nessa caminhada, você sabe o que estava acontecendo? Se você for lá para o capítulo 18, versículo 1, está dizendo assim, que Acabe mandou comitiva para todas as províncias, para os reis dali, da região, dizendo, se Elias aparecer aqui... Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo e ele está contigo, meu irmão, você vai ter vitória. Você vai ter vitória. Mas agora crente que fica olhando para a dificuldade, para fazer as coisas, meu irmão, não alcança. Não alcança a bênção. Não consegue alcançar. E Elias recebe essa ordem de Deus e imediatamente ele vai para Sarepta. Interessante que Elias estava lá no Querite, bebendo água do ribeiro, comendo pão dos corvos, carne dos corvos, e Deus fala para ele, acho que ele deve falar agora, eu vou ser útil, porque até então ele estava o quê? Escondido. O ministério aparentemente estacionado. Mas o interessante é que ele podia ir lá para Sarepta para fazer o quê? Para abençoar aquela irmã, para estar ajudando ela. Mas Deus fala diferente, fala assim: ela vai te sustentar. Olha que situação, meu irmão. Elias pega e vai para Sarepta. E chega lá, encontra essa viúva, meu irmão. Aí chega até a viúva e pede água, e pede para ela fazer um bolinho. Aí ela vira para o profeta e diz assim: então, sirvo a Deus, creio em Deus, sou fiel a Deus, mas profeta, você está vendo essas lenhas aqui? Lá em casa eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e vou fazer um bolinho para mim, para o meu filho comer e morrermos. Imagina a cara do profeta. Peraí, deu um recado para Acabe, fujo, tenho a providência, acaba a água, Deus fala que ela vai me sustentar. Sustentar com o que? Você não tem nem para ela. Mas servo que é servo, ele não questiona. É mesmo, aleluia. Ele anda pela fé. Glória a Deus. Ele anda pela fé. Ele chega lá e conversa com a viúva e fala assim: faz um bolo primeiro para mim, porque a farinha da panela e o azeite não vai acabar. O interessante é que ele sai do Querite e vai para Sarepta. Servo que é servo.
Aquele que obedece e ouve a voz do Senhor, aonde ele vai, tem algo para Deus fazer através da vida dele. Aleluia. Aonde ele coloca os pés, se ele estiver com os ouvidos espirituais, com os olhos espirituais atentos, tem coisa para Deus usar ele lá. Glória a Deus. Tem coisa para Deus usar, irmão. É Deus. Agora eu pergunto, aonde você tem colocado as plantas dos seus pés? Aonde você tem ido? Você tem dado lugar? Você tem deixado Deus usar, meu irmão? O que é que você precisa para que Deus te use nessa noite? O que é que você precisa? O profeta chega lá, come o bolinho. O interessante, pastor, que lendo o texto, o gostoso é você ler o texto para você entender. Gostoso é isso. Você lendo o texto, você vê que o profeta ficou lá quanto tempo, irmãos? Quem leu esse texto da campanha? Se ninguém falar que não leu, eu não vou espantar. Porque eu sei que o crente tem preguiça de ler, pastor. Se os irmãos falar que leu, eu vou falar, então, não sou crente. Em todo lugar que eu pergunto, que eu passo, ninguém leu, irmão. Todo lugar que eu pergunto, ninguém leu. 3 anos. Não faltou azeite e nem farinha na panela. Está na Bíblia. Se você ler o texto, você vai ver. Ele ficou lá 3 anos. Passando-se 3 anos, Deus chama ele e fala assim: se apresenta para cá. Se apresenta para cá. Fique imaginando a situação de Elias. 3 anos. Primeiro ele vê os povos trazer alimento. Depois, o azeite multiplicar na botija, a farinha se multiplicar na panela. O interessante é que nesse intervalo, antes dele ir lá se apresentar para cá, pastor, a Bíblia diz que a viúva perde o filho dela falece. Mas ela não é crente, não está ajudando o homem de Deus? Houve milagre na vida dela e o filho dela morreu por quê? Quantas das vezes as pessoas veem você passando por luta, por tribulação e falam assim, mas você não é crente? É verdade. Cadê seu Deus? É assim mesmo. Irmãos, o fator de nós sermos crentes, não estamos livres de tribulação. É verdade. Mas uma coisa eu garanto, você tem a certeza da vitória. Glória a Deus. Você tem a certeza da vitória. A diferença é essa. Aquele que não crê, não confia, mediante a tribulação, pastor, ele fala assim, eu vou se matar, eu vou parar, eu já não quero mais. Mas aquele que acredita, não. Igual o irmão falou aqui nessa noite, eu creio que Deus vai se levantar em meu favor, eu creio que Deus vai se levantar na minha situação, eu creio que Deus vai mudar o que eu estou passando. Glória a Deus. O que você precisa para crer, meu irmão? Deixa o povo falar que você não está na posição, que você não está fazendo isso, não está fazendo aquilo, é por isso que você está passando. Porque quando Deus se levantar, você vai falar, eu creio no meu Redentor, e sei que Ele vive, e na hora certa Ele se levanta em meu favor. Glória a Deus. Dessa maneira. Porque você não pode aceitar Satanás questionar o teu Deus. Verdade. Porque no momento da luta, da prova, Satanás sempre questiona. A Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Jejuou 40 dias e 40 noites. Mateus capítulo 4. Depois de jejuar, ele foi para o deserto e lá o inimigo quis lançar algumas dúvidas no coração dele, lançando perguntas, pastor. Olhou para ele, jejuando, ele estava com o quê? Com fome. Já mandou logo, segundo a necessidade dele, se tu és mesmo o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Aleluia. Deus é filho. Quando você ouvir essa frase, irmão, você não é crente? Cadê seu Deus? Você fala assim, para trás de mim, Satanás. Verdade. Se tu é mesmo filho de Deus, por que está passando por isso? Quantas vezes falaram isso pra gente? E se você não conhecer um pouquinho do seu Deus, você fala, mas tem razão, por que eu estou passando por isso? Gera dúvida, meu irmão. Verdade. Satanás quer te pegar na dúvida. Por isso o crente que come Bíblia, Satanás falou, ele falou, peraí, é Satanás falando. Isso não provém de Deus. Verdade. Isso não provém de Deus. Fui questionado várias vezes. No ano de 2015, pastor, eu era presbítero ainda. Acabei de sair de uma reunião da igreja, a qual eu congregava.
Todas as reuniões eu que fazia, eu que preparava a palavra, o pastor presidente só explanava as situações do ano. Acabo de sair de uma reunião, chego em casa, minha esposa cai de uma laje. Foi abrir o portão, ela caiu na minha frente, de cabeça no chão. Eu estava onde, irmão? Eu estava na bagunça? Peguei a minha esposa, corri para Santa Marcelina com ela. Cheguei lá, era 20 para as 11. Fiquei das 20 para as 11 até 3 horas da manhã lá fora, ninguém me falava nada, pessoal. O meu batimento cardíaco saiu fora de si, aí a respiração não batia, a respiração não batia, não entrava em sintonia com a batida do coração, eu não conseguia respirar, ia andando de um lado e para o outro e ninguém falava nada. 3h30 da manhã o médico saiu e falou assim: ela vai ter que passar por uma cirurgia. O trauma no crânio foi muito forte abatido, o cérebro está inchando e não tem para onde inchar. Então eu vou precisar abrir a cabeça dela e tirar todo o osso de um lado, para que o cérebro inche e ela não entre em óbito. Falei, tudo bem. Assinei os documentos. Mas eu não era presbítero, eu não estava na igreja. Por que passar por isso? Mas eu não questionei Deus em nenhum momento. Ela entrou 4 horas da manhã na sala de cirurgia, saiu às 9. Aí o médico veio falar comigo. Eu falei, doutor? Ele falou, deu tudo certo, correu tudo bem, no prazo certo. Eu falei, mas e agora? Ele falou, agora, devido ao local que foi mexido, o trauma que deu, preciso ver se ela vai acordar. Pode ser que não acorde. Se acordar, ela pode perder os movimentos do corpo. E se não perder os movimentos do corpo, pode perder a lucidez. Eu falei, mas esse cara tem de bom para me falar. Falou que foi tudo bem, tudo normal, no tempo corrido, mas ele não me deu esperança de nada. Saí dali, pastor, mas não questionei Deus não. E fui para casa, tomei um banho. Ele falou, agora é só amanhã, você nem fica aqui. Isso foi na sexta, 9 horas da manhã terminou. Falou, se ela acordar é 24 horas de coma. Aí fui para casa, começou a bater aquela angústia no coração. Sexta-feira à tarde, aquela angústia, eu não aguentei, eu saí para a rua. Eu fui atrás de um amigo que é pastor, cheguei lá, ele nem sabia o que tinha acontecido. Cheguei lá todo desesperado, ele falou, o que foi, pastor? Falei, o dia mal chegou na minha vida. Ele falou, mas por quê? Falei, minha esposa caiu, aconteceu isso. Ele falou, mas e agora? Eu falei, o médico falou que ela pode não acordar mais. Ele fez assim, está repreendido em nome de Jesus. Aleluia! Ele falou, o que mais que o médico falou? Falei que ela pode perder os movimentos do corpo, está repreendido em nome de Jesus. O que mais que o médico falou? Que ela pode perder a lucidez, está repreendida em nome de Jesus. Eu tomei posse daquela palavra, saí de lá e fui para minha casa. No caminho de casa Deus falou comigo, você não está entendendo, você está dirigindo uma campanha. Você está dirigindo uma campanha. A campanha dizia assim: e toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, tu a condenará. O que ele está dizendo? Não aceite palavra contrária, palavra de Satanás contra a tua vida, meu irmão. Aleluia. Mantenha na presença, ouça a voz do Senhor, vai caminhando. Ah, mas está na prova, vai dando glória. Está na prova, vai dando glória, meu irmão. Aleluia. 11 dias se passou, meu irmão. 11 dias se passaram. No dia seguinte ela acordou do coma. 50 e poucos pontos na cabeça e perdeu toda essa tampa aqui de osso. 11 dias, Santa Marcelina deu alta para ela, pessoal. Fui para casa, tomando 3 tipos de remédio, faixa preta. Eu não gosto de ler. Cadê a caixinha de remédio? Comecei a ler a bula. Aí estava falando lá que o remédio fazia mal para isso, para aquilo e para aquele outro. 1 mês eu tirei os 3 remédios dela. Aí fui na consulta, que era uma consulta por mês. Aí cheguei lá, o médico falou assim: tá tudo bem? Tudo bem. Tá sentindo dor? Não. Sentiu tontura? Não. Sentiu desmaio? Não. Teve convulsão? Não. Você quer manter esse remédio ou quer trocar o remédio? Eu falei, que remédio?
Pô, o remédio que ela tá tomando. Eu falei, não tá tomando remédio. Mas por quê? Aí eu tirei. Mas você é louco. A hora que ele perguntou, você é louco? Eu lembrei que está escrito assim na Bíblia. Paulo falou assim: o evangelho que prego e que vivo é loucura para o mundo. Aleluia. Aí eu falei assim, esse médico é mundo. Ele está achando que eu sou louco. Ele não sabe que eu tenho um Deus. Traduzido, irmãos. Isso foi dia 26 de fevereiro de 2015, pessoal. Em dezembro de 2015, ela prestou um concurso para professora e passou. Esse é o Deus que eu sirvo, irmão. Esse é o nosso Deus. Aquele que Jesus falou assim, ó: Pai nosso. Ele é nosso, não é só meu não, irmão. É seu também. Ah, mas se que forma que eu receba a bênção? É crendo no sobrenatural. É crendo que Ele age em teu favor, meu irmão. E a Bíblia diz que o filho da viúva morre, pastor. A viúva sai se descabelando lá. Meu filho morreu. Ai, meu filho morreu. O profeta pega e fala: calma, dona, calma aí. Fica imaginando o profeta Elias. Nossa, mas corvo levou carne, não é normal. Então tem um sobrenatural. Corvo levar pão, não é normal, então tem um sobrenatural. É verdade. Azeite no acabar da botija, farinha no acabar da panela, então tem um sobrenatural. Verdade. Aí Elias pega e fala: dá teu filho e sobe lá no quarto. Verdade. Se deita sobre ele. Meu Deus, coisa linda. E clama ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É, Jesus, dessa maneira. E a Bíblia diz que o menino ressuscita. Glória a Deus. Ele pega o menino e chega até ela. Aí sabe o que ele faz, irmão? Ele fala assim: peraí, primeiro eu quero falar. Ele faz um baita de um discurso. Ele pede para colocar nos outdoor lá de Serepta tudo a foto dele dizendo assim, ó: profeta de Deus ressuscitou. Glória a Deus. Não, irmãos. Ele chega nela e fala assim: teu filho vive. É verdade. Aleluia! A glória é para ele. A glória é dele. Ele é em todos e por todos. A glória é somente dele. Você sabe o que eu fico triste, pastor? Essas estrelinhas aí querendo aparecer. Sabe essas estrelinhas que faz um movimentinho, um negocinho e já quer mostrar o brilho? Mas estrela só brilha. Você sabe quanto que a estrela brilha, pastor? É só quando não tem sol. Porque se o sol tiver, a estrela não brilha. Jesus é o nosso sol da justiça. Aonde Jesus está, não tem estrelinha nenhuma brilhando. Somente Ele. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor é somente para Ele, meu irmão. Não tem outro. Então entenda uma coisa: coloca a tua cara no pó e fala: Senhor, eis-me aqui, fala comigo, derrama sobre a minha vida, que eu possa ser uma ferramenta, um instrumento nas suas mãos. Mas toda a honra, toda a glória, o louvor é somente para Ti, é somente para Ele, meu irmão. Deus ressuscita o filho daquela menina através da vida de Elias. E aí Deus fala para Elias: vai lá e se apresenta para Acabe. Vai lá e se apresenta para Acabe. Elias sai de Sarepta e vai para Israel, lá no palácio, falar com Acabe. Aí eu fico imaginando, meu irmão, até ele chegar em Acabe, tanto de coisa que deve passar na cabeça dele. O tanto de coisa. A Bíblia diz que no caminho ele encontra uns lá do palácio do rei, uns que tinham escondido os profetas. A Bíblia diz que esse que vivia junto com o rei lá escondeu 100 profetas. Escondeu 50 num buraco e 50 no outro, e levava água e pão para eles. Aí ele encontra com Elias, e Elias diz assim para ele: vai lá e fala para Acabe que eu estou indo falar com ele. Aí ele fala para Elias: você está doido? Ele mandou te procurar em todo lugar, mandou eu te procurar. Eu já estou na desobediência, que eu separei 100 profetas e estava cuidando dos profetas. Como que eu vou chegar lá agora e falar que eu te vi?
Ele vai me matar. Mas ele vai e anuncia. E Elias chega até Acabe. Elias chega até Acabe. Olha para aquele cenário. Eu vou usar o termo os crentes, que é o povo de Israel. Se deitando para outros deuses, se prostrando para outros deuses. Baal, Azera, a todas aquelas entidades pagãs. Moisés lança um desafio, pessoal, para que houvesse mudança na vida do povo. Elias lança um desafio. Por isso eu te digo, meu irmão, quando o pastor entrar em propósito, para que haja mudança no corpo da igreja, faça que é a direção de Deus. O pastor está aqui para cuidar das almas, e a Bíblia diz que naquele dia ele vai dar conta de uma por uma. Às vezes as pessoas olham, pastor, terninho, gravata, microfone na mão, num púlpito, falando, pulando, falando em língua, é muito bonito, mas vai dar conta dele, da família dele e das almas que Deus colocou na mão dele. Elias lança um desafio. Chama os 450 profetas de Baal e mais 400 de Azera. Sobem para o Monte Carmelo. Pede um cabrito, um cordeiro, um carneiro, manda partir, dá para eles, manda eles montar o altar lá e invocar o Deus. Só que antes dele fazer isso, ele fala para todo o povo: vocês têm que tomar uma decisão. Irmão, quer mudança? Toma uma decisão. Meu Deus, é forte. Serve Baal ou serve a Deus? Verdade. Tem que haver